Imagina só, dedicar a sua vida inteira a uma verdade, uma descoberta tão gigante que ela ameaça derrubar os alicerces do poder. É essa a história de Galileu Galilei, um homem que não só olhou para essas estrelas, mas nos deu um universo completamente novo. E por isso, pagou um preço terrível. Nós vamos mergulhar fundo nessa jornada. E olha, antes da gente começar, se esse tipo de história de análise profunda te interessa, já deixa o like aqui para fortalecer o nosso trabalho e aproveita e comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está falando. É sempre muito bom saber quem está do outro lado da tela. E, no entanto, ela se move. Um sussurro de desafio que ecoou pelos séculos. Sabe, sendo lenda ou não, essa frase é a prova definitiva de um homem que, mesmo de joelhos, se recusou a deixar que a verdade fosse simplesmente calada. É, sem dúvida, o resumo perfeito de uma vida inteira de conflito. Para a gente entender de verdade o Galileu, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para a Itália do século XVI. Um mundo onde a palavra da igreja não era só lei, era a própria realidade. Questionar o céu, o cosmos, era questionar o próprio Deus. E isso, pode ter certeza, era um jogo perigosíssimo. E foi nesse mundo de dogmas que nasceu um rebelde. O pai de Galileu, que era músico e entendia muito de harmonia e de dissonância, ensinou para ele a lição mais importante de todas: duvidar. A não aceitar a melodia que todo mundo tocava, mas sim buscar a verdade por conta própria. Uma sementinha de rebeldia que, nossa, iria florescer de um jeito espetacular. E o gênio de Galileu não demorou para aparecer. Pensa só, dentro de uma catedral, enquanto todo mundo estava rezando, ele estava lá, medindo o balanço de um lustre com a própria pulsação e descobrindo ali, ao vivo, os segredos do movimento. Essa mente inquieta dele o levou a criar, a encenar e, finalmente, ouvir um boato sobre um tal invento que mudaria tudo: uma luneta. Mas Galileu não só recriou a luneta, ele a aperfeiçoou, transformando o que era quase um brinquedo em uma janela para o infinito. Apontar aquele telescópio para o céu foi muito mais que um ato científico. Foi um ato de puro desafio. Galileu estava prestes a rasgar o mapa do universo que todo mundo conhecia e a redesenhar tudo, colocando a humanidade no seu devido lugar. Um lugar bem mais humilde, aliás. E aqui? Aqui está o campo de batalha. De um lado, o universo que foi feito pra gente, com a Terra ali, paradinha, como palco principal. Era a visão confortável, sagrada, da igreja. Do outro lado, uma ideia considerada herética, de um polonês chamado Copérnico, que perguntava: e se a gente não for o centro de tudo? E se nós girarmos em torno do Sol, como qualquer outro planeta? A arma de Galileu nessa guerra não foi uma espada, foi um tubo com lentes. Ele pegou uma invenção bem modesta e transformou num olho poderoso capaz de enxergar 30 vezes mais longe que o olho humano. Com esse superpoder, os céus estavam prestes a revelar seus segredos mais bem guardados. E o que ele viu? Foi uma heresia atrás da outra. A Lua, que deveria ser uma esfera divina e perfeita, era imperfeita, cheia de montanhas igual à Terra. Júpiter tinha suas próprias luas, provando que nem tudo no universo girava em torno da gente. Vênus tinha fases, que só faziam sentido se ela orbitasse o Sol. E até o próprio Sol, que era visto como a face de Deus, tinha manchas. Cada nova imagem no telescópio era um prego no caixão do universo antigo. Ao publicar O Mensageiro das Estrelas, Galileu não só compartilhou o que viu, ele incendiou a imaginação da Europa inteira. De repente, ele virou uma celebridade. Mas toda essa luz que ele irradiava também projetava uma sombra bem escura. Ao iluminar o cosmos, ele se colocou na mira da instituição mais poderosa do mundo. O choque era inevitável. De um lado, a ciência de Galileu, baseada em observação e em matemática. Do outro, séculos e séculos de fé e de poder. Numa época em que a igreja, que já estava abalada pela reforma protestante, não ia tolerar mais nenhum desafio. Aquilo não era um debate, era uma batalha pela alma da própria verdade. E a gente precisa ter muita clareza do que estava em jogo. A palavra aqui era heresia, e isso não significava uma discussão mais acalorada, significava a Inquisição. Significava a possibilidade real de tortura, de passar o resto da vida numa cela escura ou, no pior dos casos, de ser queimado vivo. A verdade de Galileu podia custar-lhe absolutamente tudo. O primeiro grande golpe veio em 1616. A igreja simplesmente baniu a ideia de uma terra em movimento, declarando ela formalmente herética.
E para Galileu, a ordem foi direta, sem rodeios. Calha-se. Abandone a sua verdade perigosa. O universo que você viu com seus próprios olhos não existe. Simples assim. E ele se calou, por anos, mas a verdade queimava dentro dele. Então, em 1632, achando que tinha um amigo no novo Papa, ele arriscou tudo. Publicou o Diálogo, uma obra-prima que, disfarçada de debate, na verdade, demoliu o cosmos antigo. Só que a sua genialidade foi também a sua ruína. Ao dar ao defensor da Igreja no livro o nome de Simplício, que soava muito como tolo, ele não só atacou a ideia, mas humilhou o próprio Papa. Foi um erro de cálculo fatal. A resposta de Roma foi imediata e brutal. O diálogo foi proibido e Galileu, o grande gênio da Europa, foi convocado para enfrentar a Inquisição. O palco estava montado para o confronto final entre um único homem e um império inteiro. Tentem imaginar a cena. Aos 69 anos de idade, já frágil, doente, Galileu tem que enfrentar os seus acusadores. Um gênio diante de homens que se recusavam a olhar pelo telescópio dele. E sob a ameaça terrível de tortura, ele foi quebrado. A escolha era simples e pavorosa: negar a verdade ou enfrentar uma dor inimaginável. E aqui, a humilhação se torna completa. De joelhos, o homem que nos mostrou um novo cosmos foi forçado a ler em voz alta as palavras da sua própria derrota. Abjuro, amaldiçoo e detesto. Cada palavra, uma traição à sua própria mente, uma facada na sua alma. E a punição? Uma gaiola dourada. Prisão domiciliar pelo resto da vida. O homem que viajou pelo universo com seu telescópio foi confinado a uma única casa. A igreja achou que tinha apagado a luz dele para sempre, mas eles subestimaram, e muito, o poder de uma ideia. Porque aqui que está o triunfo final de Galileu. Preso, envelhecendo, com a visão que um dia explorou o céu se apagando, ele não parou. Ele ditou sua obra final, As Duas Novas Ciências, um livro que teve que ser contrabandeado para fora da Itália para poder ser publicado. No silêncio da sua prisão, ele deu ao mundo os fundamentos da física moderna. Ele morreu como um prisioneiro em 1642. Mas a verdade é uma prisioneira paciente. A história, bem devagar, começou a corrigir essa injustiça. E, finalmente, em 1992, o que é um piscar de olhos cósmico, a mesma igreja que o condenou admitiu seu erro. Levou 359 anos para a instituição alcançar o homem. E a vingança final de Galileu talvez seja a coisa mais irônica disso tudo. Quando o corpo dele foi finalmente movido para um túmulo de honra, um admirador roubou o dedo do meio dele como uma relíquia. E hoje, esse dedo está lá, no museu em Florença, apontando para o céu. Um gesto eterno de desafio. Um último recado para o mundo. A saga de Galileu é muito mais que história. É um espelho. Ela nos força a perguntar: quais são as verdades inconvenientes de hoje? Quais hereges nós estamos silenciando por medo de abalar as nossas próprias certezas? A Batalha de Galileu terminou, mas a guerra entre a verdade e o dogma, essa continua até hoje. O que vocês acham disso tudo? Deixem a opinião aqui nos comentários. E se essa análise fez sentido, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais histórias como essa.